Sempre acreditei que você pode conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles sobre os quais tem poder. Meu filho Rafael nunca entendeu completamente essa lição, apesar dos melhores esforços meus e do João. Suponho que foi por isso que não fiquei particularmente surpresa quando o envelope creme com relevo chegou, contendo não um convite, mas uma intimação disfarçada de reunião familiar. A carta estava agora sobre o balcão da minha cozinha, sua aparência cara dando importância, autoridade. Tão característico do Rafael, até sua papelaria projetada para intimidar. Prezada mãe, em vista de sua contínua recusa em tratar do assunto da distribuição da herança do papai, estou organizando uma reunião familiar nesta sexta-feira, às 14 horas no meu escritório. Como já se passaram quase 8 meses desde o falecimento do papai, esses assuntos não podem ser mais adiados. Por favor, venha preparada para finalizar os documentos de transferência. Atenciosamente, Rafael J. Costa, advogado. Não com amor, Rafael. Nem mesmo cordialmente. Apenas atenciosamente, como se eu fosse uma cliente difícil, em vez da mulher que lhe ensinou a amarrar os sapatos e o ajudou a memorizar os artigos da Constituição para a Faculdade de Direito. Suspirei, derramando mais café na caneca favorita do João, aquela com o logotipo desbotado da Fundação Getúlio Vargas que ele usava todas as manhãs por 30 anos. 8 meses viúva, e eu ainda preparava 2 canecas todas as manhãs antes de me lembrar. O que você faria, João? Procurando a cozinha vazia, passando os dedos pela borda gasta do balcão. Tínhamos comprado esta casa quando Rafael ainda usava fraldas. Planejamos reformar a cozinha por décadas, mas de alguma forma nunca chegamos a fazer isso. Agora Rafael queria vender tudo. A casa, os 200 hectares ao seu redor, uma fazenda de café patrimonial que João havia restaurado com tanto amor. Meu filho via apenas cifrões onde eu via uma vida inteira. Mas antes de continuarmos, por favor, curta e se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você é e que horas são aí. Eu gosto de saber um pouco sobre vocês. O telefone tocou, tirando-me de meus pensamentos. A esposa de Rafael, Luciana. Odete, é a Luciana. Queria confirmar se você recebeu a carta do Rafael na sexta-feira. Luciana era uma mulher gentil, presa na órbita de ambição do meu filho. Sempre gostei dela, apesar das roupas de grife e dos modos cuidadosos que sugeriam que ela estava perpetuamente andando em ovos. Recebi sim, respondi, mantendo meu tom neutro. Embora devo dizer que pareceu mais uma intimação do que um convite. Ela riu nervosamente. Ah, você conhece o Rafael, sempre tão formal em suas comunicações. Perigos da profissão de advogado, suponho. Murmurei sem me comprometer. Rafael era formal desde criança. Preciso, meticuloso, perpetuamente preocupado com as aparências. O direito não havia criado essa tendência, apenas a recompensara. Ele está apenas preocupado com você, Odete, continua Luciana. Aquela casa grande, toda aquela propriedade para administrar, é muito para qualquer pessoa. Venho administrando essa propriedade ao lado do João há 45 anos, Luciana. Claro, claro, ela recuou rapidamente. É só que o Rafael acha que você ficaria mais confortável em algo menor. Há um excelente condomínio perto de nós, com ótima segurança e sem preocupações com manutenção. O roteiro era familiar agora. Rafael vinha defendendo variações desse argumento desde o funeral. Que aos 72 anos eu era uma administradora frágil demais, incompetente demais, sobrecarregada demais para meus próprios assuntos, que o sensato seria vender tudo, mudar-me para uma caixinha aprovada para idosos e deixá-lo cuidar dos lucros para meu próprio bem. O que Rafael realmente queria dizer era que a Fazenda Vista Alegre agora valia milhões graças à expansão imobiliária de Campinas. E ele estava impaciente para reivindicar o que considerava sua herança, esquecendo que João e eu construímos tudo juntos, que metade sempre foi meu, por direito próprio. Você virá na sexta? Luciana perguntou, com sua voz hesitante.
O Rafael está determinado a resolver as coisas. Não tinha dúvida sobre isso. Meu filho herdara minha teimosia, mas nada da minha paciência. Quando Rafael queria algo, perseguia-o com intensidade implacável até conseguir. Geralmente, essa qualidade o servirá bem em sua carreira. Desta vez, no entanto, ele calculou muito mal. Sim, Luciana, estarei lá. Mantive minha voz agradável, não revelando nada do aço que se formara em minha espinha. Por favor, diga ao Rafael que aguardo ansiosamente resolver esta situação de uma vez por todas. Depois de desligar, caminhei até a escrivaninha antiga na sala de estar, destravando a gaveta inferior com uma pequena chave que mantinha em uma corrente ao redor do pescoço. Dentro havia uma pasta rotulada simplesmente G, na caligrafia precisa de João. Retirei-a junto com o celular pré-pago que comprei no mês anterior. Outra precaução que pareceria paranoia se eu não conhecesse tão bem meu filho. Disquei o número que havia memorizado, embora pareça estranho não usar minha lista de contatos. No terceiro toque, ela atendeu. Gabriela Mendes. A voz do outro lado era confiante, profissional, tão reminiscente do tom de tribunal de Rafael que fez meu coração apertar. Natureza ou criação? Que traços ela herdara do pai que nunca a conheceu? E o que você desenvolveria apesar de sua ausência? É a Odete, disse suavemente. Rafael convocou uma reunião para sexta-feira. Acho que é hora. Uma pausa. Eu quase pude vê-la endireitando a coluna, ajeitando aqueles ombros que espelhavam os de seu pai. Tem certeza? Uma vez que fizermos isso, não há volta. Não há volta. A frase ecoou em minha mente, carregando o peso de decisões feitas e desfeitas. Rafael abandonando uma namorada grávida aos 20 anos. João e eu descobrindo tarde demais que tínhamos uma rede familiar. A rota de reclamações que foi posta em movimento há 8 meses, quando João sofreu um derrame massivo antes de poder terminar de renovar as coisas. Tenho certeza, respondi, certeza fluindo através de mim. João gostaria que fizéssemos isso. Ele deixou coisas inacabadas, mas podemos completar o que ele começou. Tudo bem, sua voz suave. Você vai pegar um voo na quinta à noite. Mesmo hotel da última vez? Não, decidi, uma ideia tomando forma. Venha para a fazenda. Fique comigo. É hora de você ver sua herança. Tudo dela, não apenas os documentos legais. Depois que desligamos, voltei à cozinha. A carta com suas ameaças implícitas e condescendência. Rafael acreditava estar orquestrando uma emboscada, reunindo sua equipe jurídica para intimidar sua mãe idosa a entregar o que ele via como legitimamente sua. Tracei com um dedo a caneca de café do João, lembrando-me de seu ditado favorito. A melhor surpresa é aquela bem preparada. João sempre jogava o jogo longo, nos negócios e na vida, paciente, estratégico, enxergando 3 jogadas à frente, enquanto outros focavam no ganho imediato. Nosso filho herdara a mente estratégica de seu pai, mas não sua sabedoria. Rafael havia arranjado suas peças legais cuidadosamente, mas esqueceu um fato crítico. Ele aprendeu o jogo conosco. Peguei o telefone mais uma vez, descobrindo outro número recentemente usado, mas guardado na memória. Escritório do Dr. Martins Almeida. Uma voz agradável atendeu. Aqui é Odete Costa. Preciso falar com o Martins sobre um assunto jurídico que discutimos no mês passado. É urgente. Claro, dona Odete. Ele está informado que a senhora poderia ligar. Vou conectá-la imediatamente. Enquanto esperava, olhei pela janela para o antigo pé de ipê que João e eu plantamos no ano em que nos casamos. Quase 50 anos depois, ele permaneceu alto e inflexível contra o horizonte, raízes profundas no solo da terra que Rafael estava tão ansioso para converter em dinheiro. Na sexta-feira, meu filho descobriria exatamente de que madeira eu era feita. E diferente da imagem cuidadosamente construída de sua mãe confusa e desamparada, esta revelação seria uma que ele nunca teria imaginado. Na manhã seguinte ao ultimato de Rafael chegar, acordei antes do amanhecer. O sono se tornou um companheiro volúvel desde que João morreu,
visitando brevemente, depois me abandonando à escuridão silenciosa e às memórias que ficam mais vívidas às 3 da manhã. Saí da cama, envolvendo-me no velho casaco de João que ainda pendia na porta do quarto. Há muito havia perdido seu cheiro, mas os cotovelos gastos e os fios soltos carregavam a marca de seus movimentos, um fantasma de sua presença que eu não poderia descartar. No andar de baixo fiz café e fui ao escritório de João, uma sala que Rafael havia sido particularmente insistente em me ajudar a esvaziar. Sem dúvida, os Machado de Assis de primeira edição e os mapas antigos do interior paulista chamaram a atenção de seu olhar calculista. Eu não permitiria, é claro. Alguns espaços foram preservados até que se estivesse pronto para desmontá-los, um conceito que meu filho, obcecado por eficiência, não conseguiu compreender. O escritório permanece exatamente como João o deixou na manhã final. Papéis cuidadosamente empilhados, óculos de leitura dobrados em cima do estado de São Paulo, uma nota semi-escrita sobre ligar para o administrador da fazenda sobre a colheita do café. Os detritos abandonados de uma vida foram interrompidos no meio de uma frase. Acomodei-me em sua poltrona e abri a gaveta inferior de sua escrivaninha, recuperando um diário encadernado em couro que descobri 2 meses após o funeral. Diferente dos registros financeiros meticulosamente organizados que João normalmente mantinha, este diário continha algo muito mais valioso: seus pensamentos privados, especialmente aqueles sobre nosso filho. 15 de outubro. Rafael ligou hoje sobre a propriedade em Valinhos. Novamente sugeriu que eu vendesse enquanto o mercado está aquecido. Quando lembrei que a inquilina, Dona Aparecida, mora lá há 30 anos e mantive o aluguel deliberadamente abaixo do mercado por causa dela, ele me chamou de financeiramente irresponsável. Talvez eu seja, mas meço riqueza de forma mais diferente agora do que na idade dele. Alguns retornos não podem ser calculados em planilhas. Tracei com meu dedo indicador a caligrafia de João. Ele sempre enxerga o abismo crescente entre seus valores e os de Rafael, tentando à sua maneira silenciosamente construir uma ponte. Sutil demais, eu lhe disse. Rafael encarregado de comunicação direta, sem parábolas e orientação gentil. Mas João acreditava em permitir que as pessoas encontrassem seu próprio caminho para a sabedoria. Olhei para a parte da leitura que mudou tudo. 3 de março. Uma jovem veio ao escritório hoje. Gabriela Mendes. No momento em que entrou, eu sabia. Ela tem os olhos de Rafael, seu jeito de inclinar a cabeça ao formular um pensamento. Trouxe documentação, cartas de sua mãe Maria, fotos, até o anel de formatura que Rafael deu à mãe dela. Ela não quer dinheiro, não quer perturbar a vida de Rafael. Sua mãe faleceu recentemente e ela simplesmente queria conhecer a família de seu pai. Não pude dizer que o pai dela se tornou um homem que mede o valor das pessoas pela utilidade delas para ele. Em vez disso, convidei-a para jantar. Aquele jantar mudou tudo. Gabriela, equilibrada, brilhante, ferida, compartilhava sua história durante o frango assado favorito de João, como Maria lhe contou sobre seu pai aos 18 anos, mostrando as cartas e fotos que guardava, como Rafael inicialmente parece animado com a gravidez, depois entra em pânico com a faculdade de direito, com suas perspectivas futuras, como oferecer dinheiro para um aborto, e quando Maria desistiu, simplesmente desapareceu de sua vida. Mamãe me criou sozinha, Gabriela explica, sua voz factual em vez de autopiedosa. Ela foi incrível, se formou em enfermagem enquanto me criava. Nunca disse uma palavra negativa sobre Rafael. Apenas disse que ele não estava pronto para ser pai. E agora? João perguntou gentilmente. Por que nos procurou depois de todo esse tempo? A compostura de Gabriela vacilou um pouco. Mamãe morreu há 6 meses, câncer de mama. Passando pelas coisas dela, encontrei tudo isso. Ela nos mostrou as lembranças cuidadosamente preservadas, ingressos de cinema, flores prensadas, fotos polaroid de um Rafael jovem e despreocupado que mal reconheci, seu braço ao redor de uma linda garota morena. Percebi que a vida é curta demais para assuntos inacabados.
Não quero o dinheiro de Rafael ou mesmo um relacionamento se ele não quiser, mas pensei que talvez devesse pelo menos dar a ele a chance de saber que existo. Naquela noite, após Gabriela partir, João e eu conversamos até o amanhecer. O choque de descobrir que tínhamos uma neta que incorporava todas as qualidades que esperávamos ver em Rafael foi avassalador. Sua inteligência, sua compaixão, sua resiliência diante do abandono. João chorou pelos anos perdidos, pelos aniversários e formaturas que perdemos. Temos que contar ao Rafael, eu insisti. Ainda não, João se contrapôs. Gabriela não está pronta. Ainda está de luto pela mãe. E Rafael... Você sabe como ele reagirá. Vai vê-la como uma ameaça, uma oferta potencial sobre sua herança. Deixe-me conhecê-la primeiro. Fazer alguns arranjos legais. Então encontraremos o momento certo. O momento certo nunca chegou. 2 meses depois, João colapsou em seu amado cafezal, morto antes que uma ambulância chegasse. O assunto inacabado com Gabriela tornou-se outro legado que herdei ao lado da fazenda e da ausência esmagadora de meu marido. Fechei o diário e o devolvi à gaveta. Lá fora, a primeira luz dourada do amanhecer quebrava sobre os campos, iluminando a brisa que pairava nos vales. João amava essa vista. Muitas vezes dizia que ver o dia começar sobre a terra que seu bisavô trabalhou o enraizava de formas que sua carreira bancária nunca conseguiu. Meu telefone vibra. Uma mensagem de Gabriela. Reservei o voo das 14h30 de amanhã. Devo chegar à fazenda por volta das 18 horas. Precisamos preparar algo específico para sexta-feira? Sorri com sua eficiência. Nos meses desde a morte de João, Gabriela e eu formamos um vínculo que às vezes me fez esquecer o quão recentemente ela entrou em minha vida. Tínhamos começado com ligações desajeitadas de condolências após o funeral, progredindo para videochamadas semanais depois de sua primeira visita à fazenda no mês passado. Ela era tão parecida com João, ponderada, observadora, com uma força subjacente que se revelava quando os princípios estavam no jogo. Respondi. Apenas traga você a mesma e sua mente jurídica afiada. Tenho tudo mais que precisamos. Inclusive, pensei com sombria satisfação, algumas surpresas que Rafael não estava esperando. O resto da manhã foi tranquila em prática. Liguei para Martins Almeida, o amigo mais antigo e advogado de João, confirmando nossa estratégia para sexta-feira. Recuperei documentos do cofre atrás das estantes de João, o testamento atualizado em que ele vinha trabalhando, os documentos de confiança que preparava, as cartas que escreveu para Rafael e Gabriela, mas nunca chegou a entregar. Ao meio-dia, minha campainha tocou, inesperadamente, já que a fazenda relatou visitantes não convidados. Abri para encontrar Luciana aguardando no conforto de minha varanda, com um refratário nas mãos. Luciana, disse, genuinamente surpresa. Entre. Ela hesitou. Não posso ficar muito. Rafael não sabe que estou aqui. Empurrou o prato para frente. Fiz seu estrogonofe favorito. Pensei que, com a reunião amanhã... O gesto me tocou. Luciana sempre esteve presa no meio, tentando construir uma ponte sobre a distância crescente entre Rafael e seus pais. Obrigada, disse pegando o prato. Gostaria de um chá, pelo menos? Ela olhou nervosamente para o relógio, mas concordou. Na cozinha, enquanto preparava o chá, ela vagava inquieta, pegando fotos emolduradas, endireitando itens que não precisavam de endireitamento. Odete, ela finalmente disse, sua voz baixa. Queria te avisar. Rafael vai trazer o Dr. Jefferson Cardoso para a reunião de amanhã. Meu estômago abriu. Cardoso era um advogado de sucessões notoriamente agressivo, conhecido por incidências desfavoráveis a vários idosos. Entendo, eu disse, mantendo minha voz neutra enquanto colocava o chá diante dela. Luciana torceu sua aliança ansiosamente. Rafael diz que é apenas para garantir que tudo seja tratado profissionalmente, mas ela me encarou diretamente, talvez pela primeira vez em nosso relacionamento. Não gosto de como ele está abordando isso. Esta é sua casa,
sua vida. Cobri sua mão com a minha. Obrigada por me contar, Luciana, e por se importar. Seus olhos se encheram inesperadamente de lágrimas. Eu amava o João. Ele sempre foi gentil comigo, mesmo quando... Ela deixou a frase no ar, mas eu entendi. Mesmo quando as reuniões familiares ficaram tensas com ressentimentos não ditos. João fora o pacificador, aquele que encontrava terreno comum quando Rafael e eu nos chocávamos. Após Luciana partir, sentei-me sozinha na cozinha, considerando essa nova informação. Então Rafael estava trazendo uma artilharia pesada, escalando de pressão para intimidação total. A percepção deveria ter me assustado, mas em vez disso senti uma sensação estranha de resolução calma. Meu filho parecia enfrentar uma viúva indefesa, facilmente manipulada por meio de manobras legais e pressão emocional. Ele calcularia tudo, exceto a possibilidade de que eu pudesse ter recursos e determinação sobre os quais ele nada sabia. Amanhã, Gabriela chegaria. E no dia seguinte, Rafael aprendeu que alguns legados não podem ser medidos em hectares ou em reais. A alameda de ipês da fazenda Vista Alegre testemunhou milhares de chegadas e partidas ao longo de sua existência de 1,5 século. Charretes, dando lugar ao Ford T, depois peruas, SUVs e agora os veículos híbridos elegantes da era moderna. Mas enquanto eu observava o carro alugado de Gabriela se aproximando pela luz dourada do final da tarde, sabia que esta chegada em particular carregava mais significado que a maioria. Ela ficou ao lado do meu carro envelhecido, emergindo com uma bolsa de roupas suspensa sobre um ombro e uma pasta de couro na mão. Metade advogada profissional, metade neta nervosa. Por um momento, ela ficou parada, absorvendo a casa de fazenda expansiva com suas varandas largas e venezianas pretas, o antigo IP com o balanço que João pendurou para Rafael 35 anos atrás, os campos ondulantes se estendendo em direção às montanhas além. É exatamente como nas fotos, ela disse quando me aproximei, mas mais real de alguma forma. Abracei-a, este jovem que tinha os olhos pensativos de João e o queixo determinado de Rafael. 8 meses de telefonemas e videochamadas não me prepararam para como o poder de sua presença me afetava. Ela era família, inequivocamente, inegavelmente, e ainda uma estranha de tantas maneiras. Seja bem-vinda à casa, disse, as palavras emergindo sem intenção. Seus olhos se arregalaram parcialmente e eu me preocupei que tivesse ido longe demais. Quer dizer, bem-vinda à fazenda. Casa funciona também, ela respondeu gentilmente. Parece certo de alguma forma. Mostrei-lhe o quarto de hóspedes, aquele com a colcha feita à mão e o banco da janela com vista para a Campina Oriental. Não o quarto antigo de Rafael, que permanece preservado numa estranha cápsula do tempo com troféus do ensino médio e flâmulas da faculdade. Isso parecia complicado demais, carregado demais com o fantasma do que poderia ter sido. Vamos comer em 1 hora, sugeri. A menos que você esteja cansada demais da viagem. Adoraria, Gabriela disse. E talvez você poderia me mostrar a fazenda depois, se não estiver frio demais? Claro. Lá embaixo, preparando uma refeição simples, o cozido de carne favorito de João, receita de sua mãe passada através de gerações de mulheres Costa, eu me peguei cantando de verdade, pela primeira vez desde que João morreu. A casa parecia diferente com Gabriela nela, menos como um mausoléu de memórias, mais como um lar novamente. Comemos na mesa da cozinha em vez da sala de jantar formal, compartilhando histórias entre as garfadas. Contei-lhe sobre João, seu humor silencioso, sua paixão por variedades de café patrimonial, seu hábito de ler poesia em voz alta nas manhãs de domingo. Ela me contou sobre crescer no Rio de Janeiro, sobre a força e o sacrifício de sua mãe Maria, sobre a faculdade de Direito e seu trabalho representando sobreviventes de violência doméstica. Você teria amado minha mãe, ela disse, se pudéssemos ter tido uma chance. Ela era uma lutadora, mas gentil também. Nunca amarga sobre o que aconteceu com Rafael, embora tivesse todo o direito de ser. Gostaria de tê-la conhecida,
Respondi honestamente, de agradecê-la por criar uma filha tão extraordinária. Gabriela olhou para baixo, profundamente interessada em seu prato. Eu costumava imaginar como seria, confessou baixinho. Ter avós, quero dizer. As outras crianças tinham essas famílias extensas elaboradas e eu tinha só minha mãe. A admissão simples partiu meu coração. Enquanto Rafael vinha estudiosamente evitando filhos para focar em sua carreira, proclamando que a paternidade aconteceria algum dia quando ele tivesse alcançado sucesso suficiente, um objetivo que continuamente se move, sua filha real cresceu sem as conexões familiares que a maioria toma como garantidas. João teria te adorado, disse-lhe. Ele estava tão animado quando você nos encontrou. Já estava fazendo planos para feriados e aniversários. Queria compensar o tempo perdido. E então acabou o tempo, Gabriela disse suavemente. Sim. Estendi a mão sobre a mesa para cobrir a dela com a minha. Mas eu ainda estou aqui, e planejo estar por um bom tempo ainda, apesar do que Rafael possa preferir. Depois de jantarmos, fiel à minha promessa, vesti-nos ambos em jaquetas quentes e levei Gabriela em um tour ao crepúsculo da propriedade. Caminhamos pelo cafezal que João restaurava amorosamente, as fileiras de cafezeiros do patrimônio começando a brotar. Mostrei-lhe o antigo muro de pedra construído pelo primeiro Costa a cultivar esta terra. O açude onde Rafael aprendeu a nadar, o pequeno cemitério familiar onde 6 gerações da Costa descansavam sob simples marcos de granito. E João? Ela disse, sua respiração formando nuvens no ar fresco da noite. Ali, apontei para a colina coberta de ipês que formava a fronteira oriental da fazenda. Ele amava aquela vista, dizia que era a primeira coisa que queria ver ao acordar no céu. Minha garganta abriu inesperadamente. Espalhamos suas cinzas lá. Gabriela ficou em silêncio ao meu lado, respeitosa tanto do lugar quanto do meu luto. Após um momento, ela deslizou sua mão na minha, um gesto tão natural que tirou meu fôlego. Obrigada por compartilhar isso comigo, ela disse. Ajuda-me a entender tudo. Quem ele era, quem você é. Mais tarde, de volta ao calor da cozinha, fiz chocolate quente do jeito que João sempre fazia, com chocolate de verdade derretido lentamente, uma pitada de canela e creme batido na mão. Sentamo-nos à velha mesa de carvalho, finalizando nossa estratégia para o confronto de amanhã. Revisei todos os documentos, disse Gabriela, espalhando papéis pela mesa com a precisão metódica de uma advogada. A confiança que João estava estabelecendo é sólida como uma rocha, mesmo em seu estado incompleto. E com a documentação adicional do Martins, Rafael não tem base legal para se apoiar. Mas ele vai tentar, observei. Você não conhece a determinação de seu pai quando ele quer algo. Uma sombra cruzou seu rosto. Na verdade, acho que sim. Essa mesma força existe em mim, apenas canalizada de forma diferente. Estudei-a à luz quente da cozinha, este jovem notável que carregava tanto a compaixão de João quanto a ambição feroz de Rafael, de alguma forma equilibrada, de um jeito que meu filho nunca pôde ser. Tem certeza sobre amanhã? Eu quis saber. Uma vez que façamos isso, não há volta. Rafael pode nunca nos perdoar. Gabriela encontrou meu olhar firmemente. Vivi 23 anos sem a aprovação ou perdão de Rafael. Acho que vou sobreviver. Ela hesitou, depois acrescentou mais suavemente. A questão é se você está preparada para o que isso pode fazer com seu relacionamento com ele. A pergunta estava entre nós, pesada de implicações. Meu relacionamento com Rafael já havia sido muito complicado antes de Gabriela entrar em nossas vidas. O filho ambicioso que crescia cada vez mais desdenhoso de seus pais antiquados, que visitava devidamente nossos feriados, mas verificava o relógio durante o jantar, cujas ligações invariavelmente continham alguma sugestão sobre como planejar melhor nossos assuntos. Rafael parou de me ver claramente há anos, eu disse. Ele olha para mim e vê um estereótipo. Uma mulher idosa, frágil, que precisa de sua proteção e orientação, queira eu ou não. Endireitei meus ombros.
Amanhã não é sobre puni-lo, é sobre fazê-lo ver a verdade. Gabriela concordou, entendendo perfeitamente. A verdade sobre mim, eu corrigi gentilmente, sobre todos nós. Sobre as consequências de suas escolhas, sobre o fato de que ainda sou muito capaz de cuidar de meus próprios assuntos, sobre o que a família realmente significa. Trabalhamos até quase meia-noite, revisando documentos, ensaiando cenários potenciais, preparando-nos para os prováveis contra-argumentos de Rafael. Gabriela pensava como uma litigante, antecipando jogos e contra-jogadas com uma mente estratégica que me lembrava tanto de João quanto de Rafael, que era envolvente e desorientador. Enquanto finalmente recolhíamos nossos papéis, Gabriela pausou, uma pergunta claramente pesando nela. — O que foi? Perguntei. — Você acha... Ela hesitou, depois bateu em frente. — Você acha que ele alguma vez se arrependeu? De ter abandonado minha mãe? De mim? A vulnerabilidade nua em sua pergunta me perfurou. Sob a advogada confiante, ainda havia uma filha se questionando por que não foi desejada. Considerei minha resposta cuidadosamente, devendo-lhe honestidade acima de banalidades reconfortantes. Não sei se ele se arrependeu, porque não acho que ele realmente planejou isso, eu disse. Rafael sempre foi habilidoso em compartimentar verdades desconfortáveis. Mas sei isto. Não conhecer você tem sido uma grande perda de sua vida, perceba ele ou não. Ela concordou, aceitando esta resposta solicitada com a graça de que eu estava começando a considerar como característica. Devíamos dormir um pouco, eu disse, reunindo seus papéis. Amanhã será intenso. Enquanto eu deitava na cama naquela noite, ouvindo os sons não familiares de outra pessoa se movendo pela minha casa, pensei no João e o que ele faria de tudo isso. O confronto à frente não era seu estilo. Ele sempre preferiu uma influência sutil ao confronto direto. Mas as apostas eram altas demais agora para cutucões gentis e parábolas. Amanhã, Rafael enfrentaria as consequências de escolhas feitas 23 anos atrás. E eu finalmente deixaria de ser a mãe que ele descobriu que conhecia. O amanhecer rompeu claro e frio sobre a fazenda Vista Alegre, o sol de abril lançando longas sombras pelos campos ainda tocados pela paisagem. Eu estava acordada desde as 5, meu corpo recusando descanso apesar da noite tardia. Velhos hábitos custam a morrer. 45 anos de vida na fazenda me programaram para acordar com a luz, independente das situações. Movi-me silenciosamente através da minha rotina matinal, não querendo perturbar Gabriela. Café primeiro, forte e preto do jeito que João sempre fazia. Depois dos pequenos rituais que ancoravam meus dias, verificar a previsão do tempo, examinar os campos orientais da fazenda em busca de veados, observando-os no comedouro que João posicionou precisamente para que pudéssemos vê-los da janela da cozinha. Bom dia. Virei-me para encontrar Gabriela na porta, já vestida em calças cinza grafite e uma blusa branca impecável, seu cabelo escuro preso num rabo de cavalo arrumado. Apesar do traje profissional, ela parecia jovem e um tanto vulnerável na luz matinal. Você acordou cedo, observei, colocando café na caneca de cerâmica azul que separei esperançosamente. Não consegui dormir, admiti, aceitando o café gratamente. Muitos pensamentos circulando. Ela acenou para a janela. Além disso, não queria perder isso. O nascer do sol aqui é espetacular. João nunca se cansava disso, disse, uma dor familiar apertando meu coração. Mesmo após 45 anos. Algumas manhãs, ele simplesmente ficou aqui por 20 minutos, observando a luz mudando sobre os campos. Gabriela juntou-se a mim na janela, ambos em silêncio por um momento, observando o céu mudando de rosa para dourado. — Você está nervosa? Ela disse finalmente. — Sobre hoje? Considerei a pergunta seriamente. Estava nervosa em confrontar meu filho? Sobre revelar o segredo que guardamos por meses? Sobre possíveis fraturas em nosso relacionamento já tenso além do reparo? Não exatamente nervosa, disse. Triste, talvez, que tenha chegado a isso. Ela assentiu, compreensão em seus olhos. Ainda podíamos cancelar, encontrar outra forma. Não há outra forma.
Respondi com mais segurança do que pretendia. Rafael deixou suas intenções perfeitamente claras. Ele não vai parar até ter controle de tudo que João construiu, tudo que construímos juntos. E você tem certeza do que isto é o que João queria? Este confronto? A pergunta me fez pausar. João sempre foi o pacificador em nossa família. O contrapeso diplomático, a minha abordagem mais direta. Ele aprovaria o que poderíamos fazer? Atravessei até a escrivaninha da cozinha e recuperei a carta que encontrei entre os papéis de João após sua morte, aquela endereçada a Rafael, mas nunca enviada. Entreguei-a a Gabriela. Leia, sugeri. Depois me diga. Ela pegou a carta cuidadosamente, desdobrando o papel de peso coberto pela caligrafia precisa de João. Enquanto isso, sua expressão mudou de curiosidade para uma compreensão profunda e solene. Rafael, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrei a coragem para ter a conversa que deveríamos ter tido há anos sobre escolhas e consequências e o que significa ser um Costa. A fazenda que você sempre viu como um investimento a ser liquidado está em nossa família há 6 gerações. Não porque cada geração carecesse de imaginação para vender, mas porque cada uma entendeu que algumas coisas têm valor além de seu preço de mercado. Seu bisavô poderia ter vendido para incorporadores nos anos 1950, mas ele escolheu algo duradouro em vez disso. Observei você crescer em um homem que mede sucesso por aquisição em vez de contribuição. Isso é parcialmente minha falha como pai. Dei-lhe todas as vantagens, removendo todos os obstáculos, nunca deixando você experimentar o poder formativo de superar adversidades. Sua mãe me avisou que eu estava facilitando demais as coisas para você. Como sempre, ela estava certa. Há algo que você precisa saber. Alguém, na verdade. Há 3 meses conheci sua filha. A carta continuava por outra página. João explicando como Gabriela os encontrou, seu choque inicial, seu relacionamento crescente com a rede e, finalmente, sua decepção com as escolhas que Rafael causara quando jovem. Ela é tudo o que sempre esperamos que você se tornasse. Brilhante, compassiva, com princípios. Ela não quer nada de nós, o que me torna ainda mais determinado a que ela tenha tudo o que merece. Não apenas herança material, mas conexão com sua raiz, sua história familiar, o legado que é legitimamente dela. Sempre te amei, filho. Mesmo quando lutei para entender o homem que você se tornou. Espero que possa encontrar seu caminho de volta aos valores que sua mãe e eu tentamos incutir. Espero que possa encontrar a coragem de conhecer sua filha e deixá-la conhecê-lo. Seja qual for sua decisão, saiba isto. A fazenda Vista Alegre nunca será vendida enquanto sua mãe viver. Depois disso, seu futuro é com aqueles que entendem seu verdadeiro valor, não como propriedade, mas como um testemunho vivo de que a família Costa sempre representou. Com esperança e amor maior ainda, papai. Quando Gabriela terminou de ler, cuidadosamente redobrou a carta e me devolveu, seus olhos estendidos com lágrimas não derramadas. Acho, disse suavemente, que isso responde minha pergunta. Devolvi a carta ao envelope, minha determinação fortalecida. João não viveu para ter a conversa que planejou com Rafael, mas deixou seus desejos claros. Hoje, nós os cumpriríamos. Passamos a hora seguinte revisando nossa estratégia mais uma vez, passando pelos documentos, confirmando detalhes com Martins Almeida por telefone. Às 9, Gabriela se desculpou para trocar para o que chamou de seu traje de tribunal. Um terno azul marinho bem cortado que a transformou da neta de João em uma oponente legalmente formidável. Perfeito, disse quando reapareceu. Rafael não vai saber o que o atingiu. Ela sorriu, mas captei o tremor de incerteza sob sua compostura profissional. Você acha que ele vai me reconhecer? Quero dizer, imediatamente? A pergunta me pegou desprevenida. Eu estive tão focada nos aspectos legais e financeiros de nosso confronto que não considerei o impacto pessoal e emocional, especialmente em Gabriela. Não sei, admito. Ele pode ver a semelhança imediatamente.
Ou pode estar focado demais no assunto para notar de início. Estudei seu rosto, vendo as características inconfundíveis Costa. O nariz reto, o queixo determinado, as sobrancelhas expressivas que João também possuía. Mas uma vez que você diga quem é, ele não poderá não ver. Ela concordou, ajeitando aqueles ombros num gesto tão reminiscente de Rafael se preparando para um caso difícil que fez minha respiração travar. Imaginei este momento por anos, confessou. Encontrá-lo, o que eu diria, como ele reagiria. Pensei que tinha trabalhado todos esses sentimentos na terapia, mas estando aqui, sabendo que vou realmente enfrentá-lo hoje, fui até ela, pegando suas mãos nas minhas. Você não deve se preocupar com nada, Gabriela. Com sua presença, com seu perdão e certamente todo o seu trabalho emocional. Você está fazendo isso para me ajudar a proteger o legado de João. Só isso. Não é tão simples assim, é? Seu sorriso era triste, mas lúcido. Nada sobre família nunca é, respondi. A campainha tocou, interrompendo nosso momento. Através do vidro fosco da porta da frente, pude distinguir a silhueta distintiva de Martins Almeida. Na hora certa, disse, soltando as mãos de Gabriela e alisando minha própria roupa cuidadosamente escolhida. Não as calças elegantes e suéter que Rafael esperou, mas um vestido sob medida em borgonha profundo que usei pela última vez num jantar bancário com João, 2 anos atrás. Um tipo diferente de armadura. Martins entrou com sua energia breve e característica, colocando sua pasta na mesa do hall e me envolveu num abraço rápido. Aos 78, ele estava em firmeza aprimorada como sempre, sua mente legal não diminuída pela idade, algo que Rafael logo descobriria. Odete, disse calorosamente, depois virou-se para Gabriela com um sorriso de prazer genuíno. E esta deve ser Gabriela. João falou dela de forma extraordinária. Apresentações completas, movemo-nos para a sala de jantar, onde Martins forneceu documentos adicionais junto aos que já havíamos preparado. Está tudo em ordem, assegurou-nos. Falei com o juiz Figueiredo esta manhã. Ele está ciente de que podemos precisar registrar um liminar de emergência se Rafael tentar algo precipitado após a reunião de hoje. Ele não vai, disse com mais confiança do que senti. Rafael valoriza sua confiança profissional demais para arriscar uma batalha legal pública. A expressão de Martins sugeriu que não estava completamente certo. Não obstante, estamos preparados para todas as contingências. Checou seu relógio. Devemos sair em 30 minutos para garantir que cheguemos precisamente na hora. Não cedo. Isso daria à equipe de Rafael uma vantagem psicológica. Não atrasados, isso pareceria desrespeitoso. Enquanto Martins e Gabriela discutiam detalhes legais de última hora, escapuli para a cozinha, precisando de um momento de privacidade. Fiquei na janela onde João e eu observamos incontáveis amanheceres juntos, minha mão instintivamente encontrando a aliança que ainda usava. Espero que estejamos fazendo a coisa certa, João, sussurrei. Espero que isto seja o que você quereria. Nenhuma resposta veio, é claro. Apenas os animais no comedouro, o sol subindo mais alto sobre os campos, fazenda continuando seus ritmos atemporais independentes do drama humano. Mas ao virar-me para me juntar aos outros, uma sensação de certeza calma se instalou sobre mim. João sempre acreditava em fazer o que era certo, mesmo quando fosse difícil. Hoje seria difícil de fato, mas necessário. Rafael me convocou para um acerto de contas. Ele apenas não percebeu que seria ele quem iria prestar contas de suas escolhas. O escritório de advocacia de Rafael ocupava os 3 andares superiores de uma torre de vidro elegante no centro de São Paulo, o tipo de prédio que anunciava sucesso e poder sem sutileza. Enquanto Martins guiava seu Mercedes na garagem subterrânea, senti um tremor de ansiedade sob minha calma exterior. Não estava com medo exatamente, mas com a compreensão natural antes de uma tempestade que se aproxima. Lembrem-se, Martins disse enquanto subíamos de elevador ao 22º andar. Deixem-me fazer a maior parte da conversa inicialmente. Odete, você parecerá passiva, o que alimentará as expectativas de Rafael. Gabriela, fique em segundo plano até darmos o sinal.
Gabriela concordou, sua máscara profissional firmemente no lugar, embora note que suas mãos estão firmemente apertadas em torno de seu portfólio. Este confronto seria difícil para todos nós, mas para ela representava 23 anos de questões e emoções não resolvidas. As portas do elevador se abriram para uma área de recepção projetada para impressionar e intimidar visitantes. Pisos de mármore reluzentes, arte abstrata que provavelmente custava mais que as casas da maioria das pessoas, e atrás de uma mesa curva de madeira escura, uma recepcionista cujo sorriso frio nunca alcançava seus olhos. Senhora Costa e Dr. Almeida para ver o Dr. Rafael Costa, anunciou Martins, seu tom deixando claro que não estava ciente com os arredores. E sua associada? A recepcionista perguntou, olhando para Gabriela. Estará participando de nossa reunião também, Martins respondeu gentilmente. Estamos sendo aguardados. A recepcionista fez uma ligação, depois nos dirigiu para uma sala de conferências no fim do corredor. Enquanto caminhávamos, notei os artigos de jornais emoldurados celebrando as vitórias da firma, as fotos de sócios com políticos e líderes empresariais. O mundo de Rafael de conexões e influência, tão diferente do legado tranquilo que João construiu. A porta da sala de conferências estava aberta, revelando exatamente a cena que antecipava. Rafael estava na cabeceira de uma longa mesa, impecável num terno cinza carvão que provavelmente custava mais que um mês da minha pensão de viúva. Ao lado dele estavam 3 outros advogados. Jefferson Cardoso, sobre quem Luciana me avisou, e 2 associados mais jovens com expressões idênticas de distanciamento profissional. Mãe, Rafael disse, vindo à frente para beijar minha bochecha superficialmente. Pontual como sempre. Seu olhar desviou para Martins, sua expressão esfriando notavelmente. Martins, não sabia que você estaria se juntando a nós hoje. Este é um assunto de família. Sua mãe me pediu para comparecer como seu representante legal, Martins respondeu agradavelmente. Tenho certeza de que entende a importância de conselho adequado em assuntos importantes. Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Rafael antes que sua máscara profissional se reafirmasse. Claro. Sua atenção virou para Gabriela, ficando cada vez mais atrás de nós. E você é... minha associada, Martins disse antes que ela pudesse responder. Devemos começar? Entendendo que você tem uma agenda ocupada. Rafael hesitou. Claramente infeliz com as adições inesperadas, mas consciente demais das aparências para objetar mais. Claro, por favor, sentem-se. Peguei a cadeira diretamente oposta a Rafael com Martins ao meu lado. Gabriela sentou-se no extremo distante da mesa, abrindo seu laptop como se meramente estivesse ali para tomar notas. A coreografia era deliberada. Rafael focaria em Martins e em mim, vendo Gabriela como uma assistente inconsequente. Mãe, Rafael começou uma vez que todos estavam acomodados. Pedi que você visse aqui hoje porque estou preocupado com o atraso na resolução dos assuntos da herança do papai. Já se passaram 8 meses e não fizemos nenhum progresso nas transferências e disposições de propriedade. Isso é porque não há nada para resolver, Rafael. Respondi calmamente. Como você sabe, seu pai e eu mantínhamos tudo em condomínio conjunto. Não há herança a distribuir. O sorriso de Rafael era paciente, condescendente. Sim, os investimentos técnicos foram transferidos para você automaticamente, mas discutimos as considerações práticas. A fazenda é demais para você administrar sozinha. O portfólio de investimentos requer supervisão ativa e, francamente, na sua idade, você deveria estar aproveitando a aposentadoria, não sobrecarregada com essas responsabilidades. Não as acho sobrecarregantes, eu disse simplesmente. Rafael trocou olhares com Jefferson Cardoso, que gentilmente deslizou uma pasta em minha direção. Senhora Costa, preparamos um plano abrangente que aborda todas essas questões enquanto garante sua completa segurança financeira, explicou Cardoso, sua voz treinada e tranquilizadora. A fazenda seria vendida. Já temos compradores interessados a pagar bem acima do valor de mercado.
Os lucros combinados com o portfólio existente foram colocados num acordo com seu filho como administrador principal. Também localizamos uma excelente comunidade de residência sênior a apenas 15 minutos da casa de Rafael. Unidades de 2 quartos, comodidades completas, equipe médica no local. Você teria todo o conforto e segurança que precisa sem nenhuma das preocupações com manutenção de propriedade. A palavra sênior pareceu uma arma deliberada, projetada para lembrar todos os presentes da minha idade, minha suposta fragilidade e incompetência. Olhei para Martins, que deu um aceno quase imperceptível. Hora de começar nossa contraofensiva. E se eu não desejar vender a fazenda? Perguntei suavemente. Rafael inclinou-se para a frente, sua expressão uma mistura cuidadosamente calibrada de preocupação e firmeza. Mãe, sei que uma fazenda tem valor sentimental, mas precisamos ser práticos. A propriedade requer manutenção constante, supervisão, decisões que francamente... Que francamente o quê, Rafael? Interrompi, sentindo uma ponta de acidez rastejando em minha voz. Que estou velha demais para fazer isso. Incompetente demais? Confusa demais? Ninguém está dizendo isso. Ele recuou, mas seus olhos disseram exatamente isso. É só que na sua idade, certas tarefas são exigentes demais. Tenho 72 anos, não 92, disse. Ainda dirijo, administro da fazenda, faço supervisão da equipe e gerenciamento das finanças completamente bem, obrigada. Rafael suspirou, a paciência se esvaindo. Mãe, venho tentando ter essa conversa por meses. A realidade é... A realidade, interrompeu Martins suavemente, é que sua mãe não é apenas mentalmente competente, mas está numa posição legal extremamente forte. Ele abriu sua própria pasta, fornecendo documentos que fizeram os olhos de Rafael se estreitarem. João Costa atualizou extensivamente seu planejamento patrimonial nos meses antes de sua morte, incluindo a criação de um acordo irrevogável, colocando a Fazenda Vista Alegre e certos outros ativos além do alcance de qualquer pessoa, exceto sua esposa. Isso é absurdo, Rafael disse calmamente. Meu pai nunca faria... Seu pai fez exatamente isso. Martins continuou, deslizando documentos pela mesa. Aqui está o acordo, devidamente executado e autenticado. Aqui estão as cartas de intenção explicando seu julgamento. E aqui, outro documento apareceu. Está uma procuração específica, dando a Odete Costa autoridade exclusiva sobre todas as decisões de administração da fazenda durante sua vida. O rosto de Rafael passou do rosa ao branco e ao vermelho enquanto folheava os documentos. Isto é, quando ele... 3 meses antes de sua morte, confirmou Martins. Seu pai estava muito lúcido sobre seus interesses, Rafael. Ele amava a Fazenda Vista Alegre e queria garantir que permanecesse intacta, não fragmentada e vendida por lucro rápido. Mas eu sou seu filho. A voz de Rafael subiu, controle profissional finalmente rachando. Ele não pode simplesmente... Ele pode e fez, disse calmamente. Seu pai me amava, Rafael, mas não confiava no seu julgamento sobre a fazenda. Ele sabia exatamente o que você faria assim que tivesse uma chance. O silêncio que foi quebrado por Jefferson Cardoso limpando a garganta desconfortavelmente. Senhora Costa, embora esses documentos pareçam estar em ordem, acredito que possamos argumentar que... Não será possível, Martins interrompeu. E sugiro que pense cuidadosamente antes de sugerir qualquer desafio legal. João Costa trabalhou com os melhores planejadores patrimoniais de São Paulo. Esses documentos são a prova de contestação. Rafael afundou-se de volta em sua cadeira, parecendo incrédulo para os papéis. Eu quase senti pena dele. Quase. Este era o filho que me via como incompetente, que conspirava para me desalojar de minha própria casa, que trouxe advogados predatórios para me intimidar a ceder. Há algo mais, eu disse suavemente, e o olhar de Rafael disparou para mim com algo parecido com medo. Gabriela, você poderia vir aqui, por favor?
Gabriela fechou seu laptop e se levantou, movendo-se com a graça confiante de alguém que passou anos em tribunais. Ela veio parar ao meu lado e, pela primeira vez, Rafael realmente a olhou. Vi o momento em que o reconhecimento começou a raiar. Seus olhos estreitaram, examinando os traços dela. O nariz reto que espelhava o seu, o queixo determinado, a forma dos olhos. Características que ele viu no espelho toda a manhã de sua vida, agora refletidas no rosto desta estranha. Esta, disse, minha voz surpreendentemente firme, é Gabriela Mendes, sua filha. As palavras subiram no ar como uma bomba prestes a explodir. Os advogados associados trocaram olhares desconfortáveis. Jefferson Cardoso pareceu genuinamente chocado. E Rafael? Rafael ficou completamente imóvel, toda a cor drenando de seu rosto. Minha... o quê? Sua filha, repeti. De Maria Mendes, uma mulher que você deixou grávida há 23 anos quando entrou em pânico sobre a faculdade de Direito. Isso é ridículo, Rafael sugeriu, mas seus olhos focados em Gabriela, traçando semelhanças inegáveis. É a verdade, disse Gabriela, falando pela primeira vez. Sua voz era firme, profissional, mas podia ouvir a emoção subjacente. Minha mãe, Maria, morreu de câncer de mama há 9 meses. Antes de morrer, ela me disse sobre você. Me mostrou as cartas, as fotos, o anel de formatura que você lhe deu. Ela colocou uma pasta na mesa, abrindo-a para revelar documentos cuidadosamente organizados. Aqui está minha certidão de nascimento listando você como pai. Aqui estão as cartas que você escreveu para minha mãe. Aqui estão os resultados de teste de DNA comparando minha amostra com material genético de itens que a vovó Odete encontrou. Rafael pegou os papéis com as mãos tremendo. Eu o observo ler, assistir a verdade aparecer, a negação colidir com a evidência inegável. Você sabia? Ele finalmente disse, olhando para mim com algo parecido com traição. Você e papai... Vocês sabiam sobre ela? João a conheceu 3 meses antes de morrer, confirmei. Ela não veio pedindo dinheiro ou reconhecimento. Ela veio porque sua mãe tinha morrido e ela queria conhecer a família de seu pai. João e eu a encontramos para um jantar. Nós nos amamos imediatamente. E você não me contou? A voz de Rafael estava rouca. João queria, eu disse gentilmente. Ele planejou ter essa conversa com você, preparar as coisas importantes. Mas então aconteceu o derrame. Fiz uma pausa, minhas próximas palavras foram cuidadosas. E honestamente, Rafael, como podemos confiar em você com esta informação? Você que via tudo e todos em termos de valor monetário e inconveniência? Rafael olhou entre mim e Gabriela, a compreensão lentamente emergindo. O acordo, a fazenda, você está planejando deixar para ela. Não apenas para ela, corrigi. João fez o acordo para beneficiar ambos igualmente, você e Gabriela, mas apenas sob certas condições. A Fazenda Vista Alegre nunca pode ser vendida, deve permanecer intacta, operacional, preservada para futuras gerações. Você pode herdar metade de seu valor, mas não pode forçar sua venda ou fragmentação. Isto é um absurdo legal, Rafael explodiu. Você não pode amarrar uma propriedade para sempre. Na verdade, disse Martins calmamente, sob a lei brasileira, acordos perpétuos são perfeitamente válidos quando devidamente estruturados. João trabalhou com especialistas constitucionais. Este acordo vai durar por gerações. Rafael virou-se para Jefferson Cardoso. Tem que haver uma forma de contestar isso. Cardoso, para seu crédito, balançou a cabeça lentamente. Doutor Costa, tendo revisado esses documentos, eles são especificações bem modificadas. Uma contestação seria cara, demorada e, francamente, incerta de ter sucesso, especialmente dada a... Ele olhou para Gabriela desconfortavelmente. Nova informação sobre situações familiares. Então é isso? Rafael disse amargamente. Você me convocou aqui para me dizer que, basicamente, estou abandonado a favor de uma filha que nem sabia que existia? Você não está abandonado, disse firmemente.
Você herdou exatamente metade de tudo que João deixou. Metade do portfólio de investimentos. Metade do valor da fazenda quando eventualmente eu falecer. Metade de todas as outras propriedades. O que você não herda é controle, porque João, sabiamente, não confiava no que você faria com ele. E ela? Rafael gesticulou para Gabriela. Aparece do nada e recebe. Recebo uma família. Gabriela interrompeu suavemente. Que é tudo que eu sempre quis. O dinheiro, a propriedade. Não vim por essas coisas, Rafael. Vim porque minha mãe morreu e eu percebi que a vida é curta demais para deixar de lado relacionamentos não românticos. Ela se inclina para a frente, suas mãos planas na mesa. Cresci sem pai, sem avós, sem a família que a maioria das crianças tem. Minha mãe era incrível, ela me deu tudo o que podia, mas sempre havia essa ausência. Sua voz vacilou progressivamente. Quando encontrei vovô João e vovó Odete, finalmente senti que cheguei a algum lugar. Eles me acolheram sem hesitação, sem julgamento. Me fizeram sentir desejada pela primeira vez. Rafael olhou para ela e por um momento viu algo suavizar em sua expressão. Talvez o começo de reconhecimento, de compreensão do que suas escolhas custaram a esta jovem. Mas então suas defesas se ergueram novamente. Isso é manipulação emocional. Vocês orquestraram isso perfeitamente. A filha perdida há muito tempo, o papai morrendo, a fazenda sentimental. É teatro jurídico projetado para me fazer parecer o vilão. Você fez isso sozinho, Rafael, eu disse, tristeza tingindo minha voz. Eu não preciso fazer você parecer o vilão. Você me tratou como incompetente. Conspirou para me remover da minha própria casa. Trouxe advogados intimidadores para me pressionar a desistir de tudo que João e eu construímos juntos. Fiz uma pausa. Seu pai via tudo isso. Por isso fez o que fez. O silêncio na sala era opressivo. Os advogados associados examinaram o desconforto para seus papéis. Jefferson Cardoso começou discretamente a coletar seus materiais. E Rafael? Rafael olhou fixamente para a mesa, maxilar apertado, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. Há uma carta. Martins disse gentilmente, entregando um envelope. João escreveu para você antes de morrer. Nunca teve a chance de entregá-la, mas Odete achou que você a receberia melhor agora. Rafael pegou o envelope como se estivesse queimado. Por um longo momento, apenas o segurou, olhando para a caligrafia familiar de seu pai. Pode lê-la aqui ou em privado, ofereci. Mas deveria lê-la, Rafael. Seu pai teve muito a dizer para você. Rafael ficou parado. Depois, abruptamente se pronunciou. Preciso de um momento. Ele saiu da sala de conferências, a carta apertando em sua mão, deixando-nos em silêncio estranho. Luciana, que esteve sentada em silêncio atônito durante toda a reunião, finalmente falou. Odete, eu não sabia. Rafael não é assim. Eu sei que não sabia, querida, disse gentilmente. Rafael é muito bom em compartimentar partes inconvenientes de sua vida. Ela olhou para Gabriela com algo parecido com admiração. Você é advogada também? Gabriela concordou. Direito da família, representando principalmente sobreviventes de violência doméstica. Maria a criou bem, Luciana disse suavemente. Ela teria orgulho. As palavras pareceram tocar Gabriela mais profundamente do que quaisquer dos procedimentos legais. Seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Obrigada, sussurrou. Esperamos por 15 minutos antes de Rafael retornar. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos, seu controle cuidadoso visivelmente abalado. Ele se sentou pesadamente, a carta de seu pai ainda em suas mãos. Ele estava decepcionado comigo, Rafael disse rouco. Meu pai, ele estava decepcionado com o homem que me tornei. Ele te amava, corrigiu gentilmente. Mas sim, ficou decepcionado com algumas de suas escolhas, como eu estou agora. Rafael olhou para Gabriela, realmente a vendo pela primeira vez sem as lentes de ameaça e ressentimento. Você se parece com sua irmã, disse abruptamente. Minha filha mais nova. Ela morreu quando você era criança.
Meningite. Sua voz estava espessa. Você tem os olhos dela, o formato exato. Gabriela piscou de surpresa. Não sabia que eu tinha uma irmã. Não falei mais sobre ela, Rafael admitiu. Eu também não falei. Deixei que ele fizesse isso algum dia. Ele continuou. Foi muito tempo atrás. Fez uma pausa e disse: Seu nome era Carolina. Ela teria amado conhecer você. O momento continuou delicado entre eles. Não reconciliação, mas talvez o começo mais frágil de conexão. O que acontece agora? Rafael finalmente falou, parecendo realmente perdido pela primeira vez em décadas. Agora, disse Martins, você decide. Pode aceitar os termos do acordo de seu pai, trabalhar com sua mãe e filha para preservar o legado da família, ou pode lutar contra isso nos tribunais e provavelmente perder enquanto destrói o que resta desse relacionamento familiar. Rafael riu amargamente. Não é realmente uma escolha, é? Há sempre uma escolha, disse. Seu pai esperava que você escolhesse sabiamente. Rafael olhou para a carta novamente, depois para mim, depois para Gabriela. Preciso. Isto é muito para processar. Preciso de tempo. Claro, concordei. Mas, Rafael, entenda isto, não vou a lugar nenhum. A Fazenda Vista Alegre é minha casa e permanecerá sendo até eu morrer. Gabriela é bem-vinda lá sempre que quiser. E você? Fiz uma pausa, escolhendo palavras cuidadosamente. Você ainda é meu filho. Ainda tem um lugar nessa mesa, se escolher ocupá-lo. Ele assentiu lentamente, incapaz de falar. A reunião terminou pouco depois. Os advogados de Rafael saíram rapidamente, claramente aliviados de escapar do drama familiar. Luciana aproximou-se discretamente de Gabriela, trocando números de telefone e uma promessa de café. Enquanto Martins, Gabriela e eu caminhávamos de volta ao elevador, sentíamos uma mistura estranha de exaustão e colapso. Estava feito. O segredo revelado, o confronto sobrevivo, o legado de João protegido. Você está bem? Gabriela perguntou enquanto as portas do elevador se fechavam. Estou, disse, percebendo que era verdade. Pela primeira vez em meses, realmente estou. Martins nos trouxe de volta à Fazenda Vista Alegre em silêncio contemplativo. A paisagem urbana de São Paulo gradualmente deu lugar aos subúrbios, depois campos e finalmente as colinas ondulantes e cafezais que marcavam nossa terra. Quando viramos na Alameda de Ipês, o sol da tarde transformou tudo em ouro. A casa estava como sempre, sólida e acolhedora, enraizada no solo que as gerações de Costa construíram. Bem-vinda de volta, disse a Gabriela enquanto estacionávamos. Ela olhou para a casa, depois para mim. Pela primeira vez, realmente sinto que é casa. Naquela noite, sentamos na varanda da frente como João e eu fizemos 1000 vezes, observando as estrelas emergindo no céu escurecido. Gabriela fez perguntas sobre a fazenda, sobre João, sobre a história que agora fazia parte de sua herança. Compartilhei histórias que não contara há anos, sobre as lutas iniciais para fazer a fazenda lucrar, sobre as parcelas devastadoras e secas que testaram nossa determinação, sobre as colheitas de festival quando vizinhas vinham de quilômetros para celebrar. João costumava dizer, contei a ela, que a verdadeira medida de uma fazenda não era a colheita de uma única temporada, mas sua capacidade de produzir frutos ano após ano, nutrindo gerações além daquelas que plantaram as primeiras árvores. É uma linda metáfora, disse Gabriela suavemente. Não era metáfora para ele, respondi. Era filosofia de vida. Alguns legados não podem ser medidos em hectares ou reais. As heranças mais valiosas são aquelas que continuam crescendo muito depois de termos partidos. Meu telefone tocou. Uma mensagem de Rafael. Pode me ligar quando tiver um momento? Olhei para Gabriela. Rafael quer conversar. Vá, ela me encoraja. Ele é seu filho. Essa conversa está atrasada há muito tempo. Caminhei até o escritório de João, fechando a porta antes de ligar. Rafael atendeu no primeiro toque. Mãe. Sua voz era diferente, mais suave, sem a certeza profissional que geralmente carregava. Li a carta do papai.
várias vezes. E ele estava certo, sobre tudo, sobre como eu te tratei, sobre o que a fazenda significa, sobre... Ele fez uma pausa. Sobre eu ter fugido das minhas responsabilidades com Maria e a criança. Gabriela, corrigi gentilmente. Ela tem nome. Gabriela, repetiu. Mãe, eu não sabia que Maria estava grávida quando a deixei. Ela me contou 2 semanas depois por telefone e eu entrei em pânico. Vi toda a minha vida planejada cuidadosamente desmoronando. Faculdade de Direito, carreira, tudo. Então você ofereceu dinheiro para um aborto e desistiu quando ela decidiu que não. Sim, a palavra foi quase um sussurro. A pior decisão que já tomei e passei 23 anos tentando não pensar sobre isso. João escreveu na carta dele, eu disse, que algumas escolhas te definem. Não a escolha em si, mas como você responde depois, o que você faz com o reconhecimento de que errou. Eu sei. Rafael respirou profundamente. Mãe, não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas estou perguntando. Há alguma forma de começar de novo? Não apagar o passado, mas talvez construir algo melhor no futuro? Lágrimas surgiram em meus olhos. É tudo que João sempre quis para você, Rafael. Não perfeição, mas crescimento. Não negação de erros, mas reconhecimento e mudança. Posso? Você acha que Gabriela estaria disposta a me encontrar? Sem advogados, sem agenda, apenas falar? Você terá que perguntar a ela, eu disse. Mas, Rafael, se ela concorda, você precisa vir pronto para ouvir, para realmente ouvir, não apenas esperar sua vez de falar. Entendi. Uma leve pausa. Mãe, sobre a fazenda, eu estava errado. Você está absolutamente certa de não vendê-la. É onde o papai está agora, não é? Nas árvores que ele plantou, no solo que ele cuidou. Sim, sussurrei, emoção apertando minha garganta. Ele está. Então vamos mantê-la, Rafael disse com firmeza. Por ele. E talvez você possa me ensinar sobre administrá-la especificamente? Não para assumir de você, mas para que quando chegar a hora, eu saiba o que estou fazendo. Adoraria isso, eu disse, lágrimas agora fluindo livremente. Seu pai adoraria isso. Depois que desligamos, fiquei no escritório de João, permitindo-me finalmente chorar, não de tristeza, mas de colapso e esperança. Uma jornada à frente seria longa, a cura nem rápida nem garantida. Mas pela primeira vez, desde a morte de João, senti que finalmente seguimos na direção certa. Encontrei Gabriela ainda na varanda, seu laptop aberto enquanto trabalhava em documentos. Rafael quer encontrá-la, eu disse. Conversar especificamente, sem advogados. Ela olhou para cima, surpresa e apreensão misturando-se em sua expressão. Quando? Quando você estiver pronta. Não há pressa. Gabriela fechou seu laptop lentamente. Vovó, passei 23 anos imaginando conhecer meu pai. Agora que é possível, eu estou apavorada. É compreensível, assegurei sentando ao seu lado. Mas lembre-se, você não tem que fazer nada que não queira. Não há cronograma, nem obrigações. Quero conhecê-lo, ela disse com firmeza. Só não sei como será. Se ele realmente mudou ou está apenas sendo estratégico. Só há uma forma de descobrir, eu disse gentilmente. E se não der certo, você também terá sua resposta. Às vezes, saber é melhor que imaginar. Gabriela pensou sobre isso, depois assentiu lentamente. Tudo bem, vou encontrá-lo, mas aqui, na fazenda, em terreno neutro onde me sinto segura. Perfeito, concordei. Vou dizer a ele. Passaram-se 3 dias antes do encontro. 3 dias durante os quais Gabriela alternou entre confiança e nervosismo, determinação e dúvida. Passei esse tempo mostrando-lhe mais da fazenda, compartilhando histórias de João, ajudando-a a entender as raízes que agora também eram suas. Quando Rafael chegou na tarde de sábado, não era o advogado corporativo impecavelmente vestido que eu conhecia. Em vez disso, usava jeans e uma camisa simples, parecendo menor de alguma forma, mais vulnerável. Mãe, cumprimentou-me, beijando minha bochecha.
Obrigado por permitir isso. Não sou eu que você precisa agradecer, disse, gesticulando para onde Gabriela esperava na varanda. Rafael virou-se, vendo sua filha pela primeira vez sem o filtro de advogados e agendas. Por um longo momento, eles simplesmente estavam olhando um para o outro através da distância. Vou deixá-los, disse discretamente. Gabriela, estarei na cozinha se precisar. Ela assentiu, apreciação em seus olhos. Retirei-me, mas não consegui evitar observar a janela da cozinha, enquanto Rafael subia lentamente os degraus da varanda. Vi-os se cumprimentarem formalmente, depois se sentarem nas cadeiras de balanço que João construiu décadas atrás. Não posso ouvir suas palavras, mas li sua linguagem corporal. A postura inicial de Rafael, o porte defensivo de Gabriela. Depois, gradualmente, um leve suavizar. Rafael se curvando para a frente, falando intensamente. Gabriela ouvindo, gesticulando ênfase. 1 hora passada, depois 2. Preparei a limonada e levei para fora, colocando silenciosamente na mesinha entre eles antes de recuar novamente. Quando finalmente entrei, o sol estava se pondo. Ambos ficaram exaustos emocionalmente, mas havia algo diferente em seus rostos. Não reconciliação, mas talvez o começo do entendimento. Como foi? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. Gabriela olhou para Rafael, que concordou. Foi honesto, ela disse cuidadosamente. Doloroso, mas honesto. Contei tudo a ela, Rafael disse, sua voz rouca. Sobre o pânico quando Maria me contou que estava grávida, sobre como convenci a mim mesmo de que estava fazendo a coisa certa ao focar nos estudos, sobre como passei 23 anos não pensando no que deixei para trás, porque era mais fácil do que enfrentar. E eu contei a ele sobre crescer sem pai, acrescentou Gabriela. Sobre as perguntas de outras crianças que não conseguia responder, sobre ficar me perguntando se havia algo de errado comigo que o faria não querer ficar. Não havia, Rafael disse firmemente, olhando diretamente para ela. Nada de errado com você. Tudo de errado era comigo, com minhas prioridades, meus medos, minha covardia. Não estou pronta para perdoar, Gabriela disse honestamente. Não sei se algum dia estarei, mas estou interessada a tentar conhecê-lo. Ver quem você é agora, não apenas quem você foi. É mais do que mereço, Rafael disse tranquilamente. E mais do que esperava. Eles ficaram por mais 1 hora, uma conversa ficando gradualmente mais fácil, menos tensa. Rafael contou histórias de sua infância na fazenda, as mesmas histórias que João costumava contar. Gabriela falou sobre sua mãe, sobre as lutas e triunfos de Maria. Quando Rafael finalmente se preparou para sair, parou na porta. Gabriela, há tanto tempo perdido. Aniversários, formaturas, todos esses marcos que perdi. Não posso recuperá-los. Não, ela disse. Mas talvez, ele continuou hesitantemente. Talvez podemos criar novos. Não como substitutos, mas como começos, Gabriela disse. Talvez, admitindo. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Rafael disse, concordando. Nos meses seguintes, uma nova rotina se criou. Rafael começou a visitar a fazenda regularmente. Não mais o filho exigindo mudanças, mas o estudante aprendendo sobre a terra que um dia seria parte de sua responsabilidade. Ele caminhou pelos campos com o administrador da fazenda, aprendendo sobre rotação de culturas e controle de estratégia. Estudava os livros financeiros de João, entendendo a filosofia por trás das decisões que uma vez criticava. E lenta, cuidadosamente, construída uma relação com Gabriela. Não foi fácil ou linear. Houve retrocessos e discussões, momentos em que velhas feridas se reabriam. Mas havia também avanços, almoços compartilhados, chamadas telefônicas que duravam horas, o começo de algo que poderia, eventualmente, ser chamado de conexão familiar. Luciana tornou-se aliada inesperada nesse processo de cura. Ela e Gabriela desenvolveram uma amizade genuína,
uma construção em entendimento compartilhado de amar homens complicados, tentando se tornar melhores. Em uma tarde de domingo especificamente, todos nos reunimos na fazenda para a colheita de outono. Eu, Rafael, Luciana, Gabriela, Martins e sua esposa e vários trabalhadores da fazenda que fizeram parte de nossa família parcialmente. Trabalhamos lado a lado nas fileiras de café, mãos ficando manchadas com o suco das frutas, conversas fluindo facilmente sob o sol quente. Rafael ensinou a Gabriela a técnica adequada de colheita que João lhe ensinou décadas atrás. Luciana tirou fotos, capturando momentos que um dia serviriam como prova de curas e novos começos. Quando pausamos para o almoço sob o grande ipê, olhei ao redor do círculo de rostos, família por sangue e escolha, e senti algo que não sentira desde a morte de João. Gratidão completa. João estaria tão orgulhoso, Martins disse suavemente, seguindo meu olhar. De todos vocês. Acho que de certa forma ele está aqui, disse Gabriela, gesticulando para as árvores ao redor. Em cada decisão que tomamos para preservar o que ele construiu, cada vez que escolhemos a família em vez de conveniência. Rafael, que ficou quieto durante a maior parte da refeição, limpou a garganta. Há algo que quero dizer. Para todos vocês, mas especialmente para minha mãe e para Gabriela. Todos os olhos se voltaram para ele. Passei a maior parte da minha vida medindo sucesso por conquistas externas. Começou. Clientes importantes, casos de alto perfil, investimentos financeiros. Pensei que essas eram coisas que importavam, que provavam que eu valia algo. Ele pausou, emoção evidente em sua voz. Mas papai estava certo. Eu estava medindo tudo errado. As coisas que realmente importam, família, legado, conexão, essas não podem ser quantificadas em planilhas ou ostentadas em jantares corporativos. Olhou para mim. Mãe, passei meses tentando tirar essa fazenda de você porque pensei que sabia melhor, porque estava tão certo de que valor exigia valor monetário. Me desculpe, por todos os anos de não te ver, não te ouvir, não respeitar tua sabedoria. Lágrimas brilharam em meus olhos. Aceito suas desculpas, Rafael. Ele virou-se para Gabriela. E para você? Desculpas não são suficientes para 23 anos de ausência. Mas estou tentando ser o pai que você deveria ter tido, mesmo que seja tarde demais para recuperar o que foi perdido. Gabriela estendeu a mão, pegando a dele. Não é tarde demais para começar de novo. O momento parou entre nós, frágil e precioso. Depois Luciana corta o silêncio com uma risada prática. Bom, agora que terminamos toda essa conversa emocional, alguém mais está pronto para a sobremesa? Fiz a receita de bolo de café da vovó Odete. Atenção cortada, riso ondulando através do grupo. Nos reunimos ao redor enquanto Luciana servia o bolo, e a conversa derivava para assuntos mais leves. Mas mais tarde, quando o dia começou a escurecer e nossos convidados a partir, Rafael se demorou. Ele ficou comigo na varanda, observando o último fio de luz dourada desaparecendo atrás das colinas ocidentais. Papai costumava ficar aqui, disse suavemente. Toda noite, não importava o calor, cansado da colheita ou do banco. Ele ficou e observou o pôr do sol. Ele disse que era seu jeito de fazer as pazes com o dia, compartilhei. De deixar ir o que não podia mudar e fazer paz com o que podia. Rafael assentiu, entendendo. Mãe, posso perguntar algo? Claro. Você me perdoa? Por tudo? Considerei a pergunta cuidadosamente. Perdão não era simples, não após meses de mágoa e anos de distância crescente. Estou chegando lá, disse honestamente. Não acontece de uma vez, Rafael. É uma escolha que faço a cada dia. Escolher ver quem você está se tornando em vez de apenas quem você foi. É justo, admitiu. Mais do que justo. E, Rafael, você precisa se perdoar também. João não teria querido que você carregasse culpa pelo resto da vida. Ele teria querido que você aprendesse, crescesse e se tornasse melhor. Estou tentando.
Ele sussurrou. Eu sei, e ele saberia também. Na primavera seguinte, em um ano desde a morte de João, reunimo-nos no topo da colina onde espalhamos suas cinzas. Era a iniciativa de Gabriela, uma cerimônia de lembrança que homenagearia não apenas João, mas a família que seu legado ajudaria a criar. Rafael trouxe flores do jardim que João tinha plantado. Luciana contribuiu com uma vela que gravou com a citação favorita de João sobre legado. Gabriela preparou uma palestra completa e reflexiva, com leituras e momento de silêncio. Enquanto ficávamos em círculo no topo da colina, a fazenda Vista Alegre se espalhava abaixo de nós em todo o seu esplendor de primavera. Sentia a presença de João mais poderosamente do que em qualquer momento desde sua morte. Vovô João, começou Gabriela com sua voz clara e firme. Nunca conheci você no seu dia a dia, mas seu amor me encontrou mesmo assim. Através da vovó Odete, através da fazenda que você construiu, através dos valores que você viveu e deixou para trás. Ela pausou, emoção absorvendo sua voz. Você me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha, é esforço, é mostrar-se mesmo quando é difícil. Você me ensinou isso através de sua ausência, paradoxalmente, ensinando-me a valorizar presença. Rafael deu um passo à frente. Pai, passei muito da sua vida desejando que você fosse diferente. Mais ambicioso, mais impressionante, menos satisfeito com a vida simples. Agora percebi que você era exatamente o que deveria ser. E eu era aquele que precisava mudar. Sua voz falhou. Você me tentou ensinar sobre legado, sobre valor real, sobre o que importa. Eu não ouvi. Mas estou ouvindo agora. E estou tentando viver do jeito que você viveu, com integridade, com compaixão, com olhos nas próximas gerações em vez de apenas no lucro do próximo trimestre. Quando chegou minha vez, fiquei simplesmente emocionada com as flores que Rafael trouxe, deixando as lágrimas fluírem livremente. João? Eu finalmente disse. Você deixou este mundo cedo demais, com assuntos inacabados e conversas não tidas. Mas você deixou algo mais valioso que qualquer plano perfeito poderia ter criado. Você deixou amor. Você deixou sabedoria. Você deixou exemplo de como viver com princípios. Olhei para Rafael e Gabriela. E você deixou essa família que está aprendendo, finalmente, o que você sempre soube. Que alguns legados não podem ser medidos em hectares ou reais. As heranças mais valiosas são aquelas que continuam crescendo muito depois de termos partido. Colocamos as flores sobre o local onde suas cinzas jaziam, cada um fazendo nossa paz privada com o homem que moldara todos nós tão profundamente. Quando descemos da colina juntos, 3 gerações de Costa unidos por amor, por perda e por escolha de honrar legado que realmente importava, eu sabia que João estaria satisfeito. A fazenda continuaria. A família continuaria. As lições que ele ensinou através de vida e morte continuariam moldando não apenas nós, mas gerações ainda por vir. Aquela noite, sentada na varanda com Gabriela e Rafael, observando estrelas emergindo em céu escuro, senti uma paz que não tive em anos. Vovó, Gabriela disse suavemente, posso perguntar algo? Claro, querida. Se pudesse voltar, mudar algo sobre como tudo aconteceu, faria? Considerei a pergunta. Desejar que João vivesse mais? Que Rafael fizesse escolhas diferentes há 23 anos? Que Gabriela conhecesse as avós dela mais cedo? Não, disse finalmente. Porque a mudança de qualquer coisa mudaria quem somos agora. E apesar de toda a dor, todas as dificuldades do último ano, gosto de quem nos tornamos. Rafael concordou lentamente. Pai costumava dizer que jornada importa tanto quanto destino. Acho que finalmente entendi o que queria dizer. Ele ficaria feliz em ouvir isso, eu disse, levantando o braço para apertar a mão do meu filho. Sentamos em silêncio confortável, 3 pessoas que foram moldadas por decisões do João, algumas feitas em vida, outras através de documentos deixados para trás, todas orientadas por amor profundo e persistente. A fazenda dormindo ao nosso redor,
terra descansando antes da próxima temporada de plantio. Mas em nossos corações, algo novo já estava crescendo. O entendimento de que heranças verdadeiras não são sobre bens materiais ou participações financeiras. São sobre valores transmitidos, lições aprendidas, conexões forjadas através de gerações. São sobre escolher, diariamente, homenagear aqueles que vieram antes enquanto construímos um futuro melhor para aqueles que virão depois. E enquanto sentávamos sob as estrelas que João observava algumas incontáveis vezes, soube que finalmente entendemos. Finalmente nos preparamos para ser a família que sempre esperou que fôssemos. O legado dele não era apenas fazenda de café ou portfólio de investimentos. Era isso: 3 pessoas, 2 relacionadas por sangue e uma por escolha, reunidas em seu nome, comprometidas com os valores que ele viveu. Alguns legados não podem ser medidos em hectares ou reais. As heranças mais valiosas são aquelas que continuam crescendo muito depois de termos partidos, em corações e escolhas daqueles que amamos, em conexões que perduram e evoluem, em sabedoria passada de geração para geração, como herança preciosa ganhando valor a cada transferência cuidadosa. Essa era a verdadeira herança de João. E ele era mais rico que qualquer filho ambicioso pudesse ter imaginado. Se você gostou desta história, por favor deixe um gostei, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários de onde você é. Até a próxima!